Olá! Hoje vamos falar sobre a prática 8, na qual usaremos o 555 como um gerador de burst, ou trem de pulsos, e veremos ele funcionando como um multivibrador monoestável. No roteiro e no vídeo da aula são tratados alguns conceitos como largura de pulso e modulação de largura de pulso. São termos importantes para a compreensão do circuito. Vamos direto ao ponto. No procedimento 1, temos dois circuitos muito similares ao circuito da experiência anterior. Este é o primeiro circuito e este é o segundo circuito. Neles, o 555 opera no modo de multivibrador estável. Basta substituir alguns resistores e capacitores para acertar os valores. Vamos revisar essa montagem rapidamente. O pino 1 é conectado ao ground, no circuito 1 e no circuito 2. Os pinos 4 e 8 são conectados ao VCC, que no nosso caso é de 12 volts. Estou utilizando aqui 5 volts para demonstrar essa experiência. Os pinos 2 e 6 são conectados entre si, através desses jumpers. Entre eles e o pino 7, temos esse resistor RB1 e RB2. E deste pino também sai o resistor RA1 ligado ao positivo e o RA2 ligado ao positivo também. Esses 4 resistores são de 47 kΩ. Entre os pinos 2 e 6 e o ground também é colocado um capacitor. Neste circuito, C1 tem o valor de 100 microfarad. No segundo, o valor é 10 microfarad. No pino 5 de ambos os circuitos, conecta-se um outro capacitor de 10 nanofarads, ligado ao GND. Por fim, a saída de cada um dos circuitos no pino 3 é visualizada com o auxílio de um LED em série com um resistor. Esse resistor usado tem o valor de 1 kΩ. As medições pedidas pelo roteiro são bem simples. Deve-se obter com um cronômetro o tempo que cada saída é alta, ou seja, a duração do pulso, o tempo que permanece baixa, o período, que é obtido pela soma dos valores anteriores, a frequência e, por fim, o ciclo de trabalho. No procedimento 2, basta fazer uma pequena alteração na montagem. No segundo circuito, o pino 4 de reset é desconectado dos 12 volts e conectado à saída do primeiro circuito. Neste procedimento, o roteiro não pede medições, basta observar o comportamento do circuito e responder às perguntas. São sugeridas substituições nos valores de C1 e C2. O procedimento 3 apresenta os circuitos diferenciadores. A montagem é extremamente simples. São apresentados dois valores de capacitores, eu montei a primeira opção apenas. Temos um push button, conectado de um lado ao positivo, e do outro lado ligado a um resistor de 100 ohms ligado ao ground, e também ao pino positivo de um capacitor de 1000 microfarads em série com um resistor de 1 kΩ. Lembrando que um circuito diferenciador, de acordo com o roteiro, detecta uma borda de subida ou de descida de um sinal, gerando um pulso estreito. Devemos observar aqui o comportamento do circuito quando o botão é pressionado. Testamos com o capacitor de 1000 microfarads e depois com o capacitor de 100 microfarads. O procedimento 4 é bem parecido. Temos aqui um push button ligado de um lado ao ground e de outro lado ele ligado ao positivo de um capacitor de 100 microfarads e também um resistor. São apresentadas duas opções, de 10 kΩ e de 1 kΩ. Aqui eu usei 1 kΩ para demonstração. Ligamos o positivo do multímetro aqui e o negativo ao GND. Ligamos o circuito e observamos o comportamento ao pressionar o botão. No procedimento 5, conectamos um circuito diferenciador do procedimento 4 ao pino 2 de trigger de um circuito multivibrador similar aos montados anteriormente. O pino 2 deixa de estar conectado ao pino 6. O pino 2 não é mais conectado ao pino 7. Note que agora o pino 6 é conectado ao pino 7. E deles partem dois componentes, um capacitor C1 conectado ao ground e um resistor R1 conectado aos 12 volts. Montamos assim um circuito multivibrador monoestável com disparo manual. Para cada uma das combinações de resistor R1 e capacitor C1, o roteiro pede medidas de tensão e de largura de pulso. Vamos apertar o botão. Vamos medir a tensão V0. Agora, vamos partir para a montagem de um circuito gerador de sinal PWM para controle de um servomotor. Note que, antes de tudo, no procedimento 6 precisamos diminuir a tensão de alimentação do circuito. Passaremos a usar 5 volts ao invés de 12 volts, devido às limitações do SG90, o servomotor que usaremos.
Na minha montagem, usarei um modelo similar, o MG90S. Usarei a fonte de 5 volts construída na prática 11. Com este circuito, será possível controlar a posição do servomotor em função da posição de um potenciômetro. Vamos lá. O primeiro circuito é um multivibrador estável, ou seja, a montagem é a mesma demonstrada no procedimento 1. Há duas diferenças, a saída e o valor dos componentes. Agora, R1 tem 270 kΩ, R2 tem 2.700 ohms, C1 tem 100 nanofarads e C2 tem 10 nanofarads. A saída é conectada ao pino 2 do segundo circuito, ou seja, ela funciona como um trigger para o segundo circuito. Não encontrei resistores nos valores de 270 kΩ e 2.700 ohms, então usei valores próximos, de 300 kΩ e 2.200 ohms. Procure usar os valores corretos. O segundo circuito da montagem, esse aqui, vai operar como um multivibrador monoestável. As conexões são as seguintes. O pino 1, por padrão, continua ligado ao ground. Os pinos 4 e 8 são ligados aos 5 volts. No pino 5 temos o capacitor C4, de 10 nanofarads, conectado ao ground. Os pinos 6 e 7 são conectados um ao outro. Entre este nó e o ground, liga-se um capacitor de 100 nanofarads. Entre o mesmo nó e os 5 volts da fonte, são ligados em série R3, R4 e R5. R3 e R5 têm resistência de 4.700 ohms. R4 é um potenciômetro de 10 kΩ conectado dessa forma, com um pino central curto-circuitado com um pino deste lado aqui, e o resistor R3 ligado nestes dois pinos. Enfim, a saída deste segundo circuito, ou seja, o pino 3, é conectada ao servomotor. Geralmente, os pinos do servomotor são conectados da seguinte forma. O pino marrom é conectado ao ground, o pino vermelho é conectado à alimentação de 5 volts e o pino laranja é conectado ao sinal PWM. Confira a pinagem do seu servomotor no datasheet dele. Ligando o circuito, você pode observar que a posição do servomotor varia em função da posição do potenciômetro. O roteiro pede medidas da frequência, período e largura de pulso. Infelizmente, devido à escala dos valores, essas medidas só podem ser devidamente obtidas com o uso de um osciloscópio. Sem essa ferramenta, resta observar o funcionamento do circuito e entender o sinal gerado a partir da teoria e simulações, por exemplo. Lembre-se que a saída desse circuito de demonstração sofreu alterações devido às aproximações dos resistores R1 e R2. Ainda assim, para tornar a nossa saída um pouco mais exata, acrescentamos um capacitor C5 de 4,7 nanofarads no pino 6 do primeiro circuito, ligado também ao ground. Adicionamos também, entre o pino 6 do segundo circuito e os 5 volts, um resistor de 270 kΩ. Usarei aqui um resistor de 300 kΩ para demonstração. Vejamos o circuito funcionando agora. Por fim, o roteiro apresenta o procedimento 8. De caráter um tanto mais teórico, ele faz uso do mesmo circuito do procedimento 7. Basta seguir as instruções apresentadas naquele material. Esta foi a prática 8.